Pai do Senhor, irmãos, hoje nós vamos finalizar o livro de Ruth. Não sei se vocês repararam, nos últimos 2 domingos nós lemos Salmos. Eu disse que nós lemos os Salmos para nos direcionar para esse desfecho. O salmo que nós lemos foram salmos messiânicos, tem um propósito para isso. Nós vamos recapitular o livro de Ruth, vamos finalizar o livro e vamos chegar em Mateus capítulo 1. Eu sei que às vezes pode parecer que não, como é que a gente vai amarrar tudo isso, mas a gente vai conseguir. Bom, então vamos abrir em Ruth, capítulo 4. Já deixa aí também separado Mateus, capítulo 1. Tem algum... Tem número maiúsculo? Eu estou usando para o livro de Ruth um livro chamado Redenção nos Campos do Senhor. Deixa eu abrir ele aqui. Então, eu estou usando um livro chamado As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. Eu vou me basear bastante nele. Então, se vocês alguma vez tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver muito do que nós vamos falar hoje, vão ver nesse livro. Então, no livro de Ruth, nós vemos que é um livro muito curtinho. Quantas páginas na Bíblia de vocês têm? 3, 4? 4 páginas. Eu quero que vocês percebam a bênção que é um livro pequeno desse que Deus deu para a gente. Em apenas 4 páginas, para ver o quanto de coisa que Deus está nos ensinando ali e o quanto que Ele nos abençoa. Nós vimos no livro de Ruth Elimeleque saiu da terra, e eu peguei no pé de Elimeleque dizendo que ele foi rebelde e saiu da terra prometida porque não havia adoração a Deus em outro lugar, mas ele preferiu perseguir a riqueza dele, preservar a riqueza dele, em vez de ficar no lugar onde tinha a presença de Deus ou a adoração a Deus. Nós vimos Noemi ficando amarga porque ela vai e segue o marido e ela perde tudo. Perde o marido, perde o filho, perde a parte da riqueza dela. Ela fica amarga, mas a gente vê Deus também dirigindo os passos dela. Nós vemos Ruth, uma estrangeira que é atraída para o povo de Deus. Nós falamos do senhor fulano, que por causa que ele queria preservar a reputação dele e preservar a riqueza dele, ele acabou sendo esquecido.
no intuito de preservar o nome dele e as coisas dele, ele não é lembrado. Nós falamos mais sobre Boaz, que arrisca a própria reputação dele e resgata Ruth. Porque se vocês, não sei se vocês lembram, mas não era um casamento comum, assim, né? Porque era uma moabita, viúva, e tinha que, além disso, tinha que ficar com a nora, né? Enfim. Então a Boaz arrisca a reputação dele para poder ficar com Ruth, e até hoje a gente está falando dele. Por fim, nós temos um casamento no final e o nascimento de um filho. E diz que o filho, não é somente Boaz resgata a Ruth, mas diz que também o filho resgata Noemi. E por fim, temos aqui uma geração, da geração que veio da geração que foi a união de Boaz e de Ruth. O resumo, se eu fosse dar um tema, que eu quero trazer aqui para vocês o livro de Ruth não é sobre Ruth, exatamente. Apesar de ser bastante sobre Ruth, apesar de falar de Noemi e de Boaz, o livro não é sobre Ruth. O tema principal do livro, 4 páginas que eu tomei emprestado desse livro que eu comentei no início, Deus está salvando um povo para si, composto de pecadores de todos os tipos, de todo o mundo. Então, eu vou separar isso em 2 partes, nós vamos ver aqui. Uma parte que mostra que Deus trata a gente mais individualmente, e no final, uma parte que Deus está controlando todas as coisas e conduzindo a história. Esse aspecto de que Deus trata a gente individualmente é mostrado no livro inteiro. Eu quero ressaltar que apesar de ser um livro pequeno, de apenas 4 páginas, você lê em 10 minutos, 15 no máximo, e ele está tratando a vida de cada pessoa. A gente vê os detalhes da vida das pessoas, a gente vê a amargura das pessoas, a gente vê os problemas delas, e a gente vê individualmente Deus conduzindo a história, e mesmo as coisas que parecem estar muito ruins, a gente vê Deus agindo. A gente vem de um livro bem complicado, que é o livro de Juízes, nós falamos sobre isso. O livro de Juízes, ele mostra a decadência do povo de Israel e parece que está tudo dando errado. E as coisas cada vez pior. Mas Deus, ele traz o livro de Ruth, ele pega uma família distante dali, do centro ali do povo de Israel, pega uma família num campo, numa história rural, que parece estar distante da grande cidade ali, onde está acontecendo toda aquela bagunça. E naquela pessoa, naquele grupo de pessoas, Deus está mostrando assim, como que ele está trabalhando. E como ele age individualmente. Então Deus trata individualmente com a gente. Ele mostra como ele microgerencia a nossa vida e que ele está fazendo tudo isso para atrair nós para ele. No final do livro de Ruth, Deus resgata Noemi e Ruth. Ruth, a gente vê todo aquele problema, ela fica amarga, ela perde o marido, os filhos. A gente vê que ela fica bem amarga, mas no final ela é resgatada. No final mostra que, apesar de ser Ruth que teve um filho, fala que Noemi foi resgatada. Então vamos ler lá no final do capítulo de Ruth, capítulo 4, versículo 10, quando tem o casamento e o nascimento do filho. Ruth, capítulo 4, versículo 10. Eu estou lendo na NVT. Aqui é Boaz falando que ele se casou com Ruth. Ele falando, versículo 9, na verdade, né? Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom. E, junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho
que leva o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estavam na porta responderam: sim, somos testemunhas. Que o Senhor faça essa mulher que chega à sua família, que ela fez a Raquel e Lia, dos quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Versículo 12. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa, como a nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá. Versículo 13. Boaz levou a Ruth para a casa dele e se tornou sua esposa, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família, que esse menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi teve um filho outra vez. Lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou a Hezron. Hezron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Aqui, então, é a genealogia. E eu quero focar mais no final nessa parte da genealogia. Mas a gente vê que Deus individualmente cuidando das pessoas aqui. Mesmo as coisas parecendo que estavam andando para trás. Mesmo as coisas no meio do caos ali em Juízes. Nós vemos Deus tratando para com Noemi. Nós vemos Deus tratando para com Ruth. Deus tratando com Boaz. O interessante é que, assim, biologicamente falando, Obed não é filho de Noemi. Porque Noemi tinha 2 filhos. Eles morreram. O filho é de Ruth, que não tinha o sangue de Noemi, e de Boaz. Mas, olha que interessante, o Obed é filho de Noemi, mas por adoção. E é interessante que seja assim, porque todos nós também somos filhos por adoção. E eu vou chegar lá. É como se fosse assim, um filho resgatador por adoção. E nós também somos filhos adotivos dessa grande família. Então, o livro mostra como Deus foi tratando o coração de Noemi. Como Deus foi tratando o resgate de Ruth. Como Deus foi tratando também o coração de Boaz, que apesar de ser cheio da lei do Senhor, estava lá em Israel, estava fazendo tudo certinho, ele estava perto do Senhor. Mas Deus trata dele também, dando para ele uma esposa e uma descendência. A introdução do Flávio, quando ele diz, leu vários versículos em que Deus está falando que ele ia preparar um caminho, é muito pertinente, porque o livro de Ruth também faz parte disso. Nós vemos em 4 páginas Deus tratando um monte de vários assuntos que depois vai culminar nessa genealogia que eu disse. E às vezes a gente pode ter a percepção errada que Deus ele trabalha só no extraordinário, né? Não sei se vocês perceberam, mas o livro de Ruth é bem comum, no sentido de não tem aparição de anjo, não tem mar vermelho abrindo, não tem paralítico voltando a andar, nem cego voltando a ver. Não tem nada disso. É só um grupo de pessoas que está lá no meio rural, no campo, vivendo vidas comuns, mas que Deus foi dirigindo todas as coisas e que resultou no que a gente vai ver agora aqui. De modo que a gente, às vezes, pode pensar que a gente está imune à ação de Deus na nossa vida, no sentido de como, imagina como Noemi. Noemi estava amarga, distante de Deus,
ela não tinha, vamos dizer assim, o coração aberto para Deus, ela estava distante. Mas a gente vê que mesmo assim Deus está trabalhando na vida dela e na vida das pessoas em volta dela. De modo que Deus está atraindo Noemi de volta para Ele. De modo que nós não somos imunes a Deus. Nós fazemos parte dos planos dele e Ele vai usar todos os meios, os bons e os ruins, para atrair nós para Ele. E isso mostra como Deus vai microgerenciando o universo, mas também as nossas vidas. Deus cuidando das coisas mais simples, desde o seu casamento até o nascimento dos seus filhos, desde as coisas boas até as coisas ruins. Tudo isso faz parte do plano para atrair você para Ele. Inclusive, se você está com o coração amargo, como Noemi, ou está longe como ela, ou se você está perto de Deus, Deus está trabalhando. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Que Deus está cuidando de nós todos os dias, em todos os tempos. Mesmo as coisas que parecem estar indo para trás. A gente às vezes acha que Deus não está olhando, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe das coisas que a gente nem imagina ainda. Ele sabe das nossas angústias, às vezes igual como Noemi, que a gente está amargo. Ele sabe das nossas situações ruins. Ele sabe da nossa solidão, às vezes. Ele sabe do diagnóstico que você vai receber, que você nem sabe que você vai receber, mas Ele sabe disso. Ele sabe, às vezes, que você quer se casar e você está esperando alguém para casar, como o Boaz ficou um bom tempo solteiro. Ele sabe dos seus problemas com o seu cônjuge. Ele sabe dos seus problemas com os seus filhos. Ele sabe do seu desejo de ter um filho. Ele sabe todas as coisas. Assim como a gente vê nas dificuldades de todas essas pessoas aqui no livro de Ruth. Para fechar essa primeira parte, eu quero trazer os pontos aqui que eu consigo enxergar no livro de Ruth. E qual a bênção de Deus, a bênção que Deus traz num livro de 4 páginas. 4 páginas Deus vai trazer tudo isso. Ele lida com o problema, o livro de Ruth, ele lida com o problema de fazer e tomar decisões sem considerar a lei do Senhor, como a gente viu com Elimeleque. Ele lida com o problema do coração pecador arrependido e amargo, que não consegue encontrar alegria e perdão e na paz de Deus, como a gente viu em Noemi. Ele lida com a questão da seriedade, fazendo votos de juramentos exemplificados no voto de Ruth. A gente viu também bastante sobre o amor pactual, o Hesed, que é o amor de Ruth, e o custo disso, que ela teve que escolher entre o caminho mais fácil e o caminho mais difícil, o caminho estreito. Ele lida ainda o livro com a história da ideia da inclusão dos gentios no pacto, como havia sido prometido a Abraão. Esse livro curtinho ainda lida com a questão de como nós cuidaremos dos pobres e necessitados e dos estrangeiros entre nós, como o cuidado de Boaz com Ruth. Ele lida ainda com a questão da abertura étnica de todas as nações vindas a Israel. Ele lida com a necessidade de sermos responsáveis em tudo que o Senhor nos dá a mão para fazer, como Ruth, que foi trabalhar duro, mesmo sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele lida ainda com a necessidade e proteção de Ruth, e como isso aponta para a nossa necessidade de descanso e proteção em Cristo, sangue de nosso sangue, resgatador de nossas almas. Ele lida ainda com o custo da redenção, exemplificado na redenção de Boaz para com Ruth, e com o custo disso e a escolha que todos nós temos que fazer na nossa vida, de tentar fazer um nome para nós mesmos e, como sempre tentou fazer o Senhor fulano, ou seguir aquele que fez o seu nome grande acima de todo nome. Tudo isso no livro de 4 páginas. Sem mostrar grandes milagres, sem mostrar anjo, sem mostrar coisas extraordinárias. Tudo isso com pessoas comuns, cotidianos comuns, pessoas que iam trabalhar, pessoas que tinham que comer, trabalhar para comer, pessoas que estavam preocupadas em casar, pessoas que estavam preocupadas em ter filhos, pessoas que estavam amarguradas, pessoas que estavam com problemas. Tudo isso lidando em 4 páginas na vida comum de pessoas comuns.
Eu espero que isso inspire vocês a olhar agora o livro de Ruth de uma maneira especial. E que nós também, assim como essas pessoas estavam sob o cuidado de Deus, nós também temos esse cuidado. Deus conhece toda a nossa fome, a nossa dor, a nossa angústia, as nossas doenças, as nossas amarguras. Deus sabe de todas as coisas. E Ele está e pode contar com esse cuidado de Deus. Porque Ele atua em todas as coisas. Ele nos conhece muito antes de nós nascermos. Deus está preparando todas as coisas. Assim como preparou no caso de Ruth, Noemi, de Boaz, para atrair essas pessoas para Ele, Ele faz também conosco. Deus está trabalhando para você vir até Ele desde muito tempo antes de você nascer. Desde os seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós. Se você fizer uma reflexão rápida, bem rápida, quantos avós vocês têm? 4 avós. E bisavós? 16. E tataravós? 32. E mais um assim, que já nem sei mais qual é. 64. 128. 256, 512 e assim por diante. Se você pensar bem, se uma dessas pessoas, uma só, tivesse falecido na infância, você não estaria aqui hoje. De modo que assim, e a vida antigamente era bem difícil, não tinha remédio, não tinha hospital fácil, não tinha. Então assim, a vida era muito arriscada. Mas Deus preparou e preservou todas essas pessoas para atrair você para Ele. Assim como Ele fez com Ruth, assim como Ele fez com Noemi, assim como Ele fez com Boaz. Veja que Deus usou todo aquele processo que estava acontecendo de coisas ruins. Ele utilizou isso para trazer vida. A história da fome por causa do tempo dos juízes, aquela migração rebelde de Elimeleque, a morte de Elimeleque e os filhos, depois a migração de Moabe de volta para Belém. Deus utilizou tudo isso para trazer Ruth para perto. E não somente isso, agora nós temos, além de ele microgerenciar a vida das pessoas que estão aqui e as nossas também, Deus utiliza Ruth e traz ela para perto do povo. E ele termina aqui esses versículos com uma abertura do foco. Nós estamos aqui vendo aqui a ação de Deus na vida das pessoas, microgerenciando as coisas, Deus preocupado e cuidando das pessoas em cada problema que elas têm. Mas no final, ele tem esse microgerenciamento, mas ele abre o foco. Ele mostra um todo, que a gente vai ver agora. E eu quero mostrar agora com essa abertura do foco e quero conectar com justamente o fato de nós estamos na véspera de Natal, que eu vou chegar em Mateus e vai fazer sentido. Eu quero mostrar que o livro de Ruth, ele não é exatamente sobre Ruth. Sim, o Ruth talvez não, ela é o personagem principal da história que aparece aqui, mas não é exatamente sobre ela. Ela não é a personagem principal que compõe o livro todo. A Bíblia, de modo que a Bíblia não é uma coleção de livros, histórias, fatos curiosos sobre um povo lá no Oriente Médio, ou sobre guerras e sobre batalhas. A Bíblia é um livro com uma história só. E é a revelação de um plano só, que tem um começo, um meio e um fim. E um plano que traz um único povo, um único Senhor e um único batismo. E veja como essa pequena história, dessa pequena família, está se encaixando na grande história da redenção. Mas para isso eu quero que vocês abram Efésios capítulo 3.
Eu vou ler Efésios capítulo 3, versículos do 3 ao 7. Assim Paulo está falando para os Éfesos. Como lhe escrevi, estou lendo na NVT. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que eu escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E esse é o segredo revelado. Tanto os judeus como os gentios que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Esse é o segredo. Essa é a história que está sendo contada no livro de Ruth. Então, se eu fosse resumir e dar um nome para esse desfecho da aula, é que Deus está redimindo um povo feito de pecadores de todas as nações, de todos os tipos. Vejam, quero focar aqui nessa genealogia e eu quero dar um salto ali para Mateus capítulo 1. Né? Nós estamos vendo aqui que no final de Ruth está falando que dessa descendência saiu o rei Davi. Né? Que saiu de Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Mas se a gente for ver aqui, olha que interessante isso. Vamos lá abrir em Mateus. Mateus capítulo 1. Olha como Mateus escreveu essa parte. Mateus, antes de fazer esse estudo, eu não fazia ideia também, mas essas coisas, essas genealogias, elas não estão escritas ao acaso, isso só quis registrar. Olha como Mateus foi sutil, mas importante. Mateus capítulo 1, versículo 1. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Perez, nós vemos, e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou... Quero que vocês notem quais são as mulheres que Mateus cita aqui. Acabou de citar Tamar. Prosseguindo. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, nós já vimos, né? Aminadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Quem foi a mãe de Boaz? Raabe, dos espias em Jericó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, que era a Moabita. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Urias. Batseba, viúva de Urias, uma estrangeira. Salomão gerou Robão, Robão gerou Ubias, Ubias, Asa, e assim por diante, até nós chegamos na genealogia de José, Jacó, né? José, marido de Maria, e Maria dando luz a Jesus. Se a gente for ver nessa genealogia, olha como Deus está, olha como essa pequena história se encaixa nessa história maior. A gente foi ver nessa genealogia que a gente tem aqui no finalzinho de Ruth, ele começa de Perez, né? Mas antes de Perez, quem que veio? A gente viu lá em Mateus. Logo antes de Perez. Judá. Vocês lembram de Judá? Judá era um homem violento. E além de um homem violento, era um homem que a palavra nos diz que ele dormia com prostitutas. Foi assim que ele foi enganado. Mas antes de Judá, nós temos Adão, um único homem que não tinha natureza pecaminosa, mas mesmo assim caiu, ouvindo a serpente. Nós temos também um outro descendente de Davi, um nome chamado Noé, que tem o grande truque de construir e entrar na arca, né? Mas depois que ele sai da arca, o que acontece? Ele enche a cara e vai dormir na tenda de uma forma deplorável.
A gente tem um Abraão, o pai da fé, que quando a coisa aperta, ele mente 2 vezes a respeito da esposa dele, colocando ela em risco. A gente tem Jacó nessa genealogia. E Jacó é nada mais nada menos que o grande mentiroso da família de Israel. Ele é o grande traidor, mentiroso da família. A gente tem um homem chamado Moisés, que por mais que seja grande, ele falhou em entrar na terra prometida por causa do pecado. Nós temos o próprio Davi aqui, colocar nessa genealogia. Davi que foi envolvido em adultério, envolvido em assassinato. A gente passa então a história, a gente encontra lá na frente com Pedro, que nega o Senhor Jesus. E nós também nos encontramos com Paulo, que era assassino e perseguidor da igreja. Percebe como essa é a família, a nossa família. Um monte de gente problemática, pecadora, e que daria vergonha de você falar que são os seus parentes, né? E é interessante como nessa história aqui, você vê que Deus vai atraindo as pessoas para si mesmo e construindo essa grande família, né? E Ele vai atraindo essas pessoas de várias nações, né? E como a gente viu aqui em Mateus, ele não esconde essa história. Ele citou 4 mulheres. Quais foram? Tamar. Quem foi Tamar? Foi a nora de Judá. Ela enganou Judá, se vestiu de prostituta, engravidou dele. Nós temos depois, ele cita Raabe, né? Que não se vestiu de prostituta, era uma prostituta, né? E depois ele cita também, ele cita antes de Ruth, ele cita Batseba, né? Ele cita Ruth antes, né? Que era uma estrangeira moabita. E ele também cita depois Batseba, envolvida em adultério com o rei Davi. Percebe que a árvore genealógica de Jesus é bem complicada. E por que Mateus escolheu 4 mulheres? Porque se ele fosse citar as mulheres, ele ia citar quem? As grandes estrelas, as mulheres grandes estrelas da Sara, Raquel, Rebeca. Mas ele não cita elas. Mateus ele tinha um ponto muito importante nessa genealogia. Como a gente tem na genealogia de Ruth. Ele quer mostrar que a nossa família, que nós somos inseridos, e a família não são pessoas boas, pessoas que todo mundo é bonzinho, e como que Deus, por causa da bondade das pessoas, Deus vem encontrar a gente. Não é sobre isso. Também não é que Raquel, as grandes mulheres, Rebeca, Sara, não são importantes. Esther, ele queria mostrar que Jesus, nós não somos nada diante de Deus. E a nossa família também não é uma coisa boa, assim, que a gente se orgulha. Mas mesmo assim, Deus vem encontrar a gente com o nosso pecado. Ainda assim, Deus vem encontrar a gente. Né? O próprio nascimento do Senhor Jesus tinha um potencial para ser escandaloso, certo? Até José ficou preocupado, né? Vocês lembram José que ele queria se separar de Maria em segredo, que ele não queria difamar ela, mas ele também não queria se envolver. Mateus, ele escancara e fala, vocês estão preocupados com o escândalo? Então olha a família de Jesus. E é mais interessante ainda que a gente não escolheu a família que a gente ia nascer, né? Você só nasceu. Mas Jesus escolheu. Jesus escolheu essa família, dessa descendência, nesse tempo aqui. Por que vocês acham que Jesus escolheu essa família? Cheia de gente problemática, gente mentirosa, gente devassa, gente cheia de pecado, gente que você teria vergonha de falar, isso aqui é o meu parente, isso aqui é meu tio, né? E isso é muito importante, porque pensa agora comigo, né? A gente fica olhando essas pessoas aqui, mas certa vez eu ouvi de uma pessoa uma brincadeira que dizia assim, no juízo final
Deus vai pegar o seu WhatsApp de cada um e vai colocar num telão, assim, para todo mundo ver, vai ficar julgando você. O ponto é, não vai ser assim. Mas o ponto é, se Deus fizesse isso, botasse num telão seu WhatsApp, suas buscas no Google, tudo que você é, aí talvez se você falaria, teria vergonha de falar quem você é. Você ficaria com vergonha. Apesar dessas pessoas aprontarem fizerem tudo de ruim, nós também somos com vergonha, né? E você vê assim, o Senhor Jesus escolheu esse grupo de pessoas, um bando de gente que não vale nada, um monte de mulher que não tem um passado duvidoso, imorais, enganadores, tolos, pecadores. Isso mostra uma coisa muito importante pra gente, que o Senhor Jesus, quando ele veio, ele não veio assim como... vocês já viram aqueles filmes de cientistas quando eles vão analisar resíduos nucleares ou resíduos tóxicos, vestir aquelas roupas de astronauta. Jesus ele não veio assim, num bando de pecadores, eu não vou tocar. Ele veio se identificando com a gente, igual a gente. Ele veio se misturando assim, no sentido de ele é um homem também como nós. Ele veio na linhagem de gente má, gente ruim mesmo, que nem a gente. E até os fariseus reclamavam disso, né? Esse Jesus aí fica andando com glutão, com pecador, com cobrador de imposto. E ele fala, mas foi para os doentes que eu vim. Foi para isso que eu vim, né? E a mensagem da Bíblia é justamente essa, como a gente vê uma parte aqui, olhar em Ruth, ele veio para resgatar pecadores. E ele não veio, as pessoas estão falando, então, mas Jesus veio e era amigo de pecadores, então tudo bem, pode sair pecando, pode fazer o que você quiser. Não é isso, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que como ele, mesmo nós sendo pecadores, cada um de nós, ele vem resgatar a gente do nosso pecado. E a mensagem é justamente essa. Ninguém é capaz disso, todo mundo tem problemas, todo mundo é pecador, mas na cruz de Cristo, ele vem resgatar a gente do nosso pecado. E para que todos tenham vida e vida em abundância. Então veja que o Senhor ele está agindo. Ele, da mesma forma como ele age no livro de Ruth, na vida comum dessas pessoas, coisas comuns da vida comum, Deus está agindo em todas as situações, porque na nossa vida a gente acha que a gente olha no livro de Ruth, está claro, né, que Deus conduziu a história. Na nossa vida a gente acha que não, né? A gente olha para Deus e fala, Deus, por que isso está acontecendo? Por que estão essas coisas? A gente não entende. Mas Boaz também não entendia. Ruth não entendia. Noemi não entendia. Mas Deus não deixa a ponta solta. Ele está operando, inclusive hoje. Não somente micro-agência na nossa vida, mas também num todo. Conduzindo todas as coisas para redimir um povo para Ele. Deus está tratando em termos de era, em termos de... Ele olha aos anos, a gente olha a nossa vida, a gente não faz ideia do que está acontecendo. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Mas assim como o Boaz não sabia que ia sair do rei Davi, da descendência dele, daqui 3 gerações também não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que compreender que todas essas coisas, como diz em Romanos 8, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus ele não é limitado pelo tempo. Ele vê todas as coisas. Ele entende todas as relações de todos os fatos. Tudo o que acontece, Deus sabe o que está fazendo. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que confiar. É por isso que a gente anda pela fé. Porque a gente não vai entender todas as coisas. Mas Deus está mostrando no livro de Ruth como Ele age, trabalhando individualmente em nossas vidas, mas num todo, porque Ele está resgatando um povo para Ele. Afinal, então, como eu fiz a pergunta lá no início, o livro de Ruth é sobre quem e sobre o quê? É acerca de Ruth?
Também é cerca de Boaz? Também é cerca de Elimeleque? Acho que não. Elimeleque, não. Noemi? Pode ser. Só que é mais do que isso. O livro de Ruth, ele é sobre o que Deus está fazendo em Cristo por nós e como Ele está juntando um povo por meio do Redentor, Senhor Jesus. O livro de Ruth não é somente como Deus trouxe pão para a casa de pão, mas como Ele trouxe o pão da vida por meio da geração dessas pessoas, para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Aquele que, como Boaz, é capaz de resgatar o seu povo a um custo infinito de obediência e morte na cruz. Aquele que ele não se mudou de Moabe para Belém, mas ele deixou o céu e a glória dele. Ele se mudou de lá para vir para cá, como está escrito em Filipenses 2,9, que o próprio Deus se esvaziou. O livro de Ruth é sobre aquele que não somente ele arriscou a reputação dele por nós, mas aquele que se tornou maldito na cruz do Calvário por nós. E na hora da dor dele não tinha resgatador, tinha. Tanto que o Senhor Jesus diz, né, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Mas assim, como Noemi era fisicamente, nós todos fomos espiritualmente, andando longe do Senhor e vazios. Mas agora nós podemos ser plenos. Todos nós, assim como essa família que nós vimos aqui, temos coisas sérias a esconder. Um monte de problemas, um monte de coisa ruim, coisas misturadas na nossa história. Coisas suficientes que fariam com que a gente fosse tirada da família. Mas, diferente do que a gente merece, né? A mensagem do livro de Ruth é que não importa o contexto de onde você veio, não importa se você estava em um contexto de paganismo, de infidelidade a Deus, não importa o que você fazia no seu passado, como a gente vê com Raabe, não importa se você se afastou de Deus, como Noemi, estava em amargura, em rebeldia, ou se você sempre esteve perto, como Boaz. Mas o mais importante é que você venha. E esse é o evangelho que está contido em Ruth. Porque o único lugar seguro no planeta inteiro é debaixo das asas de Deus, se refugiando no resgatador Jesus Cristo. Portanto, esse é, como diz um trecho do livro que eu acabei de citar no começo, a mensagem do livro de Ruth é: há um Senhor Deus que orquestra todas as coisas rumo ao plano eterno de redimir um povo para si, por meio de seu Redentor Jesus Cristo. Um povo feito de todas as tribos, línguas, nações, pecadores de todos os tipos, uma enorme família adotiva composta de amargurados, aflitos, devassos e problemáticos. Pessoas que apontaram todo tipo de coisa, um grupo que daria vergonha de participar, mas um grupo de pessoas que, por causa da vergonha da cruz, não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja moabita. É por isso que quando o Senhor Jesus nasce, a gente chama de boas novas. Amém? Então, eu espero que o livro de Ruth, vocês tenham 4 páginas, vocês consigam enxergar essas coisas. Vocês consigam conectar com Mateus capítulo 1, com a genealogia do Senhor Jesus. E que nós possamos ver a importância e a profundidade de assuntos e de coisas que o livro de Ruth nos traz. E como mesmo ele não tendo coisas muito espetaculares, não tem muitos milagres acontecendo, só tem um grupo de pessoas vivendo a vida comum de trabalho, casamento, filhos, problemas. Mas como Deus microgerencia a vida dessas pessoas, mas Ele está conduzindo uma história maior de um povo dele, que Ele está resgatando para Ele mesmo. Amém?